Meus amigos, racha no STF, os ministros estão brigando entre si. Eu quero que o mar pegue fogo. Que coisa, né? Ontem o Fachin falou uma frase que, cara, é óbvio, né? Os juízes precisam responder por seus erros. É óbvio isso. É óbvio que os juízes precisam responder. Os juízes são pessoas como todos nós, são seres humanos. Erram também. E quando erram, precisam ser punidos pelos seus erros. Evidentemente, inclusive, principalmente, se forem erros com intenção criminosa, né? Mas aparentemente o pessoal não gostou dele falar isso aqui, não. Teve um grupo de ministros lá do STF que se irritou com o Fachin. Não pode. Nós somos deuses, o Olimpo, nós mandamos no Olimpo. Quem erra essa gentalha que não está no Olimpo aqui do STF. Esses outros aí é que erram. A gente é feito de um barro mais fino. Nós somos especiais. O pessoal ficou chateado com o Fachin, com essa declaração do Fachin, né? E eu vou te falar um negócio, parece que a coisa tá pegando lá. Como eu falei para vocês, o STF tá rachado. A grande dúvida é qual é o tamanho de cada pedaço nessa coisa aí e para que lado vai cair esse troço, né? A gente sabe que tem 4 que estão comprometidos do lado de lá e tem 4 que estão safos do lado de cá e tem 2 ali no meio do caminho que a gente não sabe para que lado que vai. No momento só tem 10 pessoas no STF, né? Então, ou seja, a situação é exatamente essa. Os ministros do STF estão numa situação de briga. A questão é para que lado que vai desaguar isso daí, porque eu acho que isso vai ter uma resolução em algum momento, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Caralho, Cabeça de Acute e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o que o Fachin falou, cara, é apenas o óbvio, né? Juízes precisam responder por seus erros. Se algum juiz fez alguma coisa errada, cometeu um crime, cometeu uma ilegalidade, precisa responder por isso. Evidente, isso é normal. Qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Aqui, ó. O ministro também fala em encerrar o inquérito das fake news. Isso aí é uma outra coisa que deixou o pessoal chateado, né? O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, afirmou nessa terça-feira, ontem, né, que todos que cometerem erros, inclusive juízes, precisam responder. Ele disse que a corte tem cumprido sua função de guardião da Constituição. A declaração aconteceu durante uma conversa com jornalistas na sede do tribunal. Cara, isso não deveria nem ser alguma coisa assim, né, estapafúrdia ou muito elaborada, é óbvio. Se algum juiz cometeu algum erro, ele não falou o nome de juízes, não falou quem são os juízes, qual foi o erro, o que aconteceu. Apenas declarou óbvio, né? Juízes que cometem erros precisam ser punidos, né? O pessoal não gostou por quê? Porque diz que ele estava diminuindo a unidade do STF, não que está desunindo o STF, ou seja, o pessoal já está ficando preocupado, já estão vendo que não tem jeito, né? E repara, como é que a coisa está caminhando bem para o nosso lado, né? Porque a gente já tem acusado o STF de estar agindo de forma desonesta há muito tempo, desde 2019, com os inquéritos lá das fake news, aquelas loucuras absurdas, a gente já vem criticando o STF desde então, né? Só que, até aqui, o STF estava todo fechadinho ali, né? Eu vinha falando para você, já tem algum tempo que o pessoal está criticando o Alexandre de Moraes, que está achando que a coisa está ficando muito, está crescendo demais, e o Alexandre de Moraes está cometendo erros demais e coisa e tal. A coisa toda começou a rachar mais feio com o negócio da prisão do Vorcaro, na situação em que o André Mendonça claramente manteve o Vorcaro preso contra o interesse do outro grupo, né? Então a gente já sabe agora que está rachada a parada, né? Aqui, ó, o grupo de ministros aqui não gostou, aqui, ó, o grupo de ministros se irritou com o Fachin, não, que não pode aqui, ó. As declarações dadas à imprensa na terça-feira, dia 31, pelo presidente do STF, que falou sobre erros de juízes, código de conduta e fim do inquérito das fake news, irritaram uma ala da corte. Qual será a ala da corte que foi irritada? Hein? A ala do careca do Master, evidentemente, né? Que reclama de constrangimento público e exposição indevida dos dilemas internos do tribunal. Como assim, meu amigo? Isso não é dilema interno do tribunal, não, porra. É lógico, se você cometeu um crime, você tem que pagar por esse crime. E é por isso que eu estou dizendo, Alexandre de Moraes, ele está preocupadíssimo, porque ele sabe que não tem como esconder mais as coisas dele. A explicação do Alexandre de Moraes para os voos dele lá no avião do Vorcaro ficou pior do que a declaração inicial, né? Porque deu margem a um monte de coisa. O cara não sabe mais o que responder, não sabe mais o que falar. Tá óbvio que ele está envolvido nessa porra toda, né? Agora aqui, ó, ao menos 5 ministros têm reagido com frequência e de forma coordenada à agenda de Fachin como presidente e às suas declarações públicas. Eles falam que o Supremo se tornou uma nau à deriva e avaliam que o presidente da corte está desmoralizado, desunindo o tribunal em vez de defender a colegialidade.
Ou seja, eles querem que o presidente do Supremo cague para o que está certo e para o que está errado, para a Constituição, para as leis do Brasil e defenda o pessoal. Não, aqui é clube, meu amigo, não tem esse negócio, não é nós aqui, ó. A gente tem que se defender aqui, foda-se o resto. O negócio de lei é para aplicar para o resto da galera. A gente aqui não tem lei, não. A gente aqui faz o que quiser da nossa cabeça, né? Tudo isso em meio a uma crise de credibilidade derivada das investigações sobre o Banco Master, né? De acordo com relatos feitos sob reserva por 3 desses magistrados, Fachin quer deixar um legado em defesa da pauta ética, mas ao custo de desgastar os colegas em praça pública. Não, meu amigo, o que está desgastando os coleguinhas em praça pública não é o código de ética do Fachin, não, o Alexandre de Moraes. O que está desgastando você em praça pública é esse bando de merda que tu fez com o Vorcaro aí, meu amigo. Esse bando de treta que o Toffoli fez com o Vorcaro também. Esse bando essa defesa que o Gilmar Mendes faz desse pessoal, como se não tivesse nada de errado. Não, esse batom na cueca não é nada não, cara. Isso aí tem uma explicação muito lógica. Eu não sei qual que é não, mas tem uma explicação aí. Entendeu? Ou seja, isso é que está enfraquecendo, que está humilhando os ministros. Não é o Fachin com isso daqui, né? O que dá munição a opositores no Supremo e no Congresso Nacional, quanto na sociedade em geral. Não, mais uma vez, o que dá munição a opositores do Supremo é a porcaria das merdas que vocês estão fazendo, meu amigo. É a porcaria desse contrato de 129 milhões que o Baster assinou com o escritório da mulher do Alexandre de Moraes. É isso que deixa, que dá pauta, que dá munição pro pessoal, porra. Porque é errado mesmo, pô. Tu não consegue explicar essa porra. Falou que não, porque eu fiz não sei quantas reuniões, não sei quantos documentos. Mesmo que tivesse feito aqueles documentos todos no escritório da Viviane Bastos de Moraes, o valor já seria absurdamente alto para esse tipo de serviço. Nem o escritório mais caro do Brasil cobraria mais do que 8 milhões para fazer aquilo. Mas agora a gente está sabendo que já teve um monte de gente desmentindo. Não, esse documento não foram que eles fizeram, não. Esse documento aqui é outra pessoa que fez, não sei o que lá. Ou seja, um monte daqueles documentos que eles disseram que fizeram não foi. Aí teve a questão da mensagem, que o Alexandre de Moraes disse que não era, não é para mim, não era minha a mensagem, não sei o que lá. Aí depois o pessoal provou que era para ele mesmo a mensagem, perguntando, e aí conseguiu bloquear, né, do Vorcaro no dia da coisa. O Alexandre de Moraes não respondeu mais nada, ficou quieto, não sabe o que fazer, não tem o que falar. Ô, Alexandre de Moraes, é isso que dá munição a opositores do Supremo, meu amigo, não é o Fachin, é isso que dá munição para opositores do Supremo, né? Surpreendido com as declarações, o grupo afirma que Fachin poderia ter adotado uma estratégia de redução de danos, avisando previamente aos colegas que conversaria com jornalistas especializados na cobertura do Supremo e que, inevitavelmente, perguntas incômodas poderiam surgir. Então, repara, eles estão dizendo que são 5 ministros que estão na oposição. Eles estão dizendo. Mas foram 3 que falaram, 3 desses magistrados. Esses 3 a gente sabe quem são. É o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Esses 3 a gente sabe. Eles estão dizendo que são 5 no total, que tem outros 2 que estão com ele. Eu suspeito que eles querem dizer que é o Dino e o Zanin. Mas eu não tenho certeza não, porque eu já falei para vocês. Se vier uma porrada muito dura em cima do Alexandre de Moraes, aí se tiver prova muito clara da participação do Alexandre de Moraes, eu duvido que o Zanin e o Dino vão querer sacrificar a vida deles jurídica e política apoiando esse grupo, porque vai estar condenado. Esses 3 não tem mais como sair fora. O Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, os 3 já estão comprometidos inevitavelmente. Agora, do outro lado tem 5 também. Se tem 5 do lado de cá, tem 5 do lado de lá. Os ministros dizem que Fachin age de boa fé, mas que os efeitos das falas acabam enterrando a União. Caramba, meu amigo, não é a fala do Fachin que é o problema, não. O problema é o que vocês estão fazendo, cacete. É isso, essa roubalheira que vocês arrumaram. É isso aí. Tem que pagar, quem deve tem que pagar. E hoje a gente percebe que o quanto é absurdo uma fala tão singela, uma coisa tão obrigatória, que quem deve tem que pagar. E para os semideuses, é como se fosse uma afronta. E diga se isso aí é Estado democrático de direito. E é como ele falou aí, é como o apresentador falou. Moraes é burro. E Moraes tinha tudo, tinha a faca e o queijo na mão, o sistema. Era praticamente um ditador disfarçado em um país democrático. Teve até a sanção da Magnitsky sido revogada, isso nunca aconteceu. E agora ele vem aparecendo em vários escândalos, e já eu vou soltar outro vídeo falando do novo escândalo dele aqui, e fica... não tem como defender algo indefensável. E pelas declarações de Flávio Dino algumas vezes, dá para ver também que ele vai roer a corda. Carmen Lúcia também a gente não pode esperar nada, né, pessoal? Então, já
Não porque ele seja um bonzinho, porque para mim ali só quem se salva é Mendonça e um pouquinho ali Fux. Nem assim de eu confio assim mesmo plenamente como eu confio no Mendonça, mas é isso. É isso que eu espero que a justiça seja feita e vai ser feita, porque Deus é justo. Todos aqueles que devem têm que pagar e vão pagar, ainda que não seja pela justiça humana, e sim pela justiça divina. Moraes fez muita besteira, Moraes fez muitas pessoas infelizes, foi muito cruel, e ele vai pagar pelo tudo que ele fez.